E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: como calcular a distância entre pontos no plano cartesiano? E nós vamos utilizar um exemplo para responder a esta pergunta. Mas antes de fazermos isso, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Então vamos agora responder a esta pergunta resolvendo mais um exemplo. Nós vamos começar identificando os dois eixos, o eixo x e o eixo y. E além disso, nós vamos identificar também os pontos que nós queremos considerar, que são o ponto A e também o ponto B. E para calcular a distância entre os pontos A e B, nós precisamos saber qual é o endereço de cada um desses pontos. E começando pelo ponto A, ele tem como endereço na coordenada x o número 2 e na coordenada y o número menos 4. Portanto, nós podemos indicar que o ponto A é dado por 2 e menos 4. Já em relação ao ponto B, ele tem como coordenada x o número menos 4 e como coordenada y o número 3. Portanto, o endereço de B é menos 4 e 3. E o que nós queremos calcular é a distância entre os pontos A e B, ou seja, exatamente a medida desse segmento que nós estamos chamando de D, porque ele representa a distância entre esses dois pontos. E para calcular essa distância, nós utilizamos a seguinte fórmula. E nessa fórmula, nós temos as coordenadas x e y desses dois pontos. Então, nós vamos tomar como referência que o ponto A é x1 e y1 e o ponto B é x2 e y2. E o que nós vamos fazer é substituir os valores dessas coordenadas aqui nessa fórmula. E nós podemos observar que x2 é igual a menos 4, x1 é igual a 2, y2 é igual a 3 e y1 é igual a menos 4. Portanto, essa distância D é igual a x2 menos x1, ou seja, menos 4 menos 2. E tudo isso, menos 4 menos 2, elevado ao quadrado, como nós temos aqui na fórmula. E a esse valor nós vamos somar a diferença entre as duas coordenadas y, ou seja, y2 menos y1, que nesse caso seria 3 menos o valor de menos 4, que é o que nós temos exatamente aqui, 3 menos menos 4. E tudo isso elevado ao quadrado. Agora, nesse ponto, nós vamos resolver as operações que nós temos aqui dentro desses colchetes. E aqui no primeiro, nós temos menos 4 menos 2, cujo resultado é igual a menos 6. Já no segundo colchete, nós temos 3 menos menos 4. E como nós temos dois menos juntos aqui, e um deles está antes dos parênteses, nós fazemos o jogo de sinais e nós teremos 3 mais 4. E tudo isso elevado ao quadrado. Agora, nesse ponto, nós já podemos resolver menos 6 elevado ao quadrado, cujo resultado é igual a 36. E aqui, dentro desses colchetes, nós temos 3 mais 4, que é igual a 7. Portanto, nós temos 7 elevado ao quadrado. E o que nós vamos resolver agora é essa potência, 7 ao quadrado, cujo resultado é igual a 49. E a esse valor, nós já podemos somar o 36. E ao somar 36 mais 49, o nosso resultado é igual a 85. Portanto, a distância D é igual à raiz quadrada de 85. E como 85 é igual a 17 vezes 5, nós não conseguimos simplificar esse radical. Portanto, nós já temos o valor da distância, que é igual à raiz quadrada de 85. E dessa forma, nesse vídeo, nós calculamos novamente a distância entre pontos no plano cartesiano. E nesse caso em particular, nós tínhamos um ponto que estava no segundo quadrante e um outro ponto que estava no quarto quadrante. E você conseguiu compreender como nós fizemos para calcular essa distância? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.